Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, tá? Que tem o item 2, é uma continuação do jugo suave, do fardo leve, né? Essas palavras, elas estão contidas lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. A dona Terezinha expôs aqui a semana passada, né, nos explicou, deu uma verdadeira aula aqui para todos nós, a respeito do capítulo do item 1, né, e mais as instruções aos espíritos. Só para a gente fazer um link aqui, para a gente fazer uma ligação com o que vem a seguir, eu só vou repetir aqui a fala, né, que nós temos com relação a Jesus. Diz assim, olha: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Eu vi em diversos locais, né, diversos textos e também alguns expositores, alguns palestrantes, eles estavam falando a respeito da beleza dessa palavra, dessas palavras ou dessas frases. E realmente, né, quando você começa a se aprofundar mais nesse ensinamento, começa a ver o quanto é importante você ter um ser tão perfeito como é Jesus, trazendo para nós, seres tão imperfeitos, um alento. Estou aqui, estou socorrendo, o meu jugo é leve. Tá? Então, onde veio essa palavra jugo? Durante o Império Romano, o jugo era utilizado assim, era uma lança que ficava horizontalmente e por ali ela ficava presa a outras duas lanças e ela ficava numa altura baixa. Então era para que todos os guerreiros ou então os exércitos passassem com os seus generais por ali e eles teriam que se abaixar, teriam que se curvar perante o exército de Roma. E depois, né, eles não teriam nenhuma sobrevida, era para humilhar mesmo aqueles exércitos que ousavam desafiar o Império Romano. Tá? E também jugo é aquela parelha que é utilizada em bois ou em jumentos, às vezes cavalos, né? Para fazer a aragem da terra. Tá? Então, também ela tem essas duas conotações. E tanto numa conotação quanto na outra, a gente vai entender que assim, o que significa esse jugo? Significa a submissão, uma obediência, um domínio físico, um domínio moral. Tá? Então, o jugo que Jesus nos traz é uma observância da lei divina que ele trouxe, que uma vez entendida e aceita, estabelece um vínculo de submissão e obediência a quem? A Deus. Tá? Mas que deve levar o homem a um esforço de praticá-la todos os dias. Porque a gente pode pensar assim, ouvi, entendi, mas e a prática? E a ação? Essa é fundamental. Né? E o que ele diz com relação a isso? Ele diz assim que toda a condição, a assistência, a felicidade que ele promete aos aflitos, essa condição está na lei que foi ensinada por ele. Né? Quer dizer, Deus mandou Jesus trazer novamente essas leis de uma outra maneira, de uma maneira mais branda, para que nós pudéssemos entender. Tá? E esse jugo é leve, é suave, porque esse dever ele se trata do amor e da caridade. Falando assim ficou fácil, né? Foi fácil praticar o amor, é fácil praticar a caridade, mas será que a gente tem se policiado, será que a gente tem se disciplinado para fazer isso diariamente e com todos os nossos irmãos? Muitas vezes fica fácil a gente fazer com aquele que está mais próximo, mas será que a gente consegue expandir isso para os demais, mesmo aquelas pessoas que não são tão queridas,
nos nossos dias, no nosso dia a dia. Bom, e lá o item 2, ele diz assim, todos os sofrimentos, ou seja, todas aquelas agruras que nós passamos no dia a dia, as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda de seres amados, a gente encontra consolação na fé, no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Tá? E esse sofredor, ele pode ter duas posturas, ou uma postura que ele confia nas leis de Deus, né, na sua justiça, no seu amor, ele sabe que tem o que precisa para prosseguir em seu processo evolutivo, e ele não entende como uma punição, mesmo que ele passe por situações ruins, situações desagradáveis, situações miseráveis, ele vai sempre entender que isso é um resgate, que isso é uma evolução, tá? Não vai entender como um castigo divino, né? Ou como muitos falam, um karma, né? Ou é o meu destino. Tá? E também tem aquele sofredor que nada espera da vida, tá? Ou que ele duvida da existência de Deus. Cabe aqui uma reflexão. O que torna mais fácil a nossa vida? Será que é a gente acreditar, a gente ter fé? Ou será que é a gente negar tudo isso? Tá? Então, olha, Deus tem um propósito para cada um de nós. Tudo tem um propósito, nada é por acaso. Então, Ele sabe que só tem um meio da gente obter, de nós obtermos essa evolução, que é passando por situações de resgate, de provas, de expiações. Tudo isso sugere um movimento. A evolução também está vinculada à ação. A pessoa não fica estagnada, esperando ou cumprindo a sua pena. Ela passa a agir. Ela sempre, em função da sua evolução, ela vai sempre somando essa ação à sua evolução. E que se dá através da moralidade. Mas sim, a gente também pode ter essa evolução fisicamente, tá? Até materialmente. Isso nos leva a confiar no futuro, a perceber as lições que pode aproveitar nessas atribulações, podendo até vivê-las bem. Tão leve o fardo se torna, evitando também novas infringências. Apesar de estarmos em um planeta de provas e expiações, podemos viver com alegria. Nada nos impede que a gente viva com alegria. E de que maneira nós podemos nos conectar com essa espiritualidade superior? Bom, uma das maneiras é a gente conversar com Deus, é a gente rezar, orar, né? Pode chamar como você quiser. E Ele faz com que nós nos liguemos a um plano superior, tá? Aos espíritos de luz, e que podemos pedir graças, ajuda para resolver os problemas, ajuda nas nossas aflições, mas também a gente pode e deve pedir pelos nossos amigos, pelos nossos parceiros, ou mesmo por pessoas que talvez a gente nem conheça, que muitas vezes estão passando por algumas agruras, algumas dificuldades. Bom, mas a condição fundamental está na lei, que é sempre ensinada por Deus. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo aí, uma pandemia, existe uma corrente de orações. Muitas casas religiosas têm ou reunido ou se reunido, como a gente tem feito aqui semanalmente, mas diariamente cada um de nós tem feito essa oração nos seus lares, nas suas casas, muita gente até nos ambientes de trabalho, pelos doentes, pela humanidade de maneira geral. Tá? Então é uma maneira de nós podermos nos conectar à espiritualidade, é uma maneira que nós temos de auxiliar ao próximo, aquelas pessoas que estão com uma necessidade maior. E também esse fardo, ele reduz quando a gente trabalha com a fé raciocinada, quando se entende que os motivos pelos quais nós seguimos o caminho e não outro. Então a fé raciocinada, ela nos auxilia nesse sentido, tá? Fica muito mais fácil eu seguir o caminho que eu tenho que seguir, eu seguir a direção que eu deveria seguir,
justamente porque eu sei do que se trata, eu sei, me é explicado qual é a melhor maneira de agir, tá? Não é nenhuma imposição. No Espiritismo a gente não tem essa imposição, nós temos sim a explicação para isso. Tá? Então, sobre aquele que nada espera dessa vida ou simplesmente duvida, as aflições caem com um peso muito maior e não tem assim nenhuma esperança que possa aliviar o amargor dele. Tá? São aquelas pessoas que não conseguem entender a continuidade da vida ou que ainda temem que possam permanecer em um local de trevas, sem esperança, sem socorro. As pessoas, mais ainda no passado, elas tinham muito medo da morte, porque em diversos relatos a descrição do purgatório, do inferno, tanto cristão, ele se semelhava muito ao inferno pagão. Lá na obra do Céu e Inferno, né, do Kardec, ele faz um comparativo entre as doutrinas sobre a passagem da vida corporal e da vida espiritual, sobre as penalidades, recompensas futuras. Então, sempre seguindo inúmeros exemplos acerca de situação real do espírito durante e depois da morte. Bom, para nós já ficaria muito mais suave esse tema, para nós espíritas, porque nós entendemos que não existe aquela penalidade. Muitas vezes a penalidade é você ficar num círculo vicioso, né? Então, por exemplo, no inferno pagão, você tinha lá a pessoa que tinha uma penalidade de levar uma pedra até o topo da montanha, né? E depois a pedra voltava outra vez, no dia seguinte ele tinha que fazer esse mesmo movimento. E não tinha assim, nada que pudesse dizer, você tem uma evolução a partir de agora, você pode mudar ou você pode se arrepender. Tá? Então não tinha, a pessoa era penalizada e se acreditava que eternamente ela ficava naquele círculo, naquela dificuldade. Bom, Jesus também sabia que as crenças, na época que ele aqui esteve, elas eram mais arraigadas às pessoas e que não tinha como mudar isso numa breve passagem que ele teve aqui, na breve passagem que ele teve pelo nosso planeta. Vamos dizer que, segundo alguns estudos, ele pregou durante 3 anos. Então, não tinha como ele mudar essa mentalidade. Mas ele semeou, né, toda esses ensinamentos. Ele trouxe a outras pessoas, ele trouxe não só aos apóstolos, mas aos lugares que ele ia, as aldeias em que ele frequentava, ele sempre ia trazendo novos ensinamentos para que as pessoas utilizassem. E era sempre assim, amar, perdoar. Tá? E ele chamava atenção justamente para isso, era uma ação, a ação de amar, a ação de perdoar. Tá? Não era só no pensamento, mas na utilização da ação. O que as pessoas faziam ou fazem que as distancia das leis divinas, das leis morais, poderão ser atualizadas através do arrependimento e da vontade em mudar. Então, Jesus nos ensina que Ele ama toda a humanidade, portanto, Ele nos ensina que venham a mim, ouçam a minha voz, entreguem-se às minhas palavras, que refletem o amor de Deus por vocês e deixem-se conduzir por essas ideias que são as leis divinas. Então, quando ele diz que que posteriormente viria o Consolador, é justamente nesse sentido, porque por mais que ele tenha se esforçado, não teria como, né, mudar toda essa mentalidade que até agora, 21 séculos depois, a gente ainda tem, né, essa disputa, ainda tem essa rivalidade, ainda tem essa dificuldade em entender muitas das passagens. Bom, quando as pessoas seguem aquilo que ele diz, elas se sentem mais confortadas, mais aliviadas, descansadas, porque sai aquela sensação, porque perdem aquela sensação do abandono, do sentir-se só, tá? Então, eles sentirão sempre a presença de Jesus estimulando as práticas das leis. Mas por que Jesus se dirige mais àquelas pessoas que estão em sofrimento?
Justamente porque quando estamos passando por uma situação de sofrimento, fica muito mais fácil você se ligar à espiritualidade, você se ligar aos ensinamentos de Jesus, a Deus, né? Jesus sabia que os momentos difíceis é que as palavras podem ser melhor compreendidas, melhor aceitas, e visto assim que em momentos agradáveis ou fáceis as pessoas ainda muito vinculadas aos valores terrenos não sentem a necessidade de serem confortadas ou mesmo esclarecidas sobre as leis espirituais, tá? É mais ou menos assim, quando a pessoa está com uma necessidade premente, ela pergunta para você, você vai ao centro? O centro já abriu? Né? Tem aquela vontade de vir ao centro, né? Porque acha que vai resolver todos os seus problemas vindo ao centro, tá? E depois, quando a pessoa começa a melhorar, ela fala assim, hoje eu não vou, coloca meu nome lá na caixinha, né? Então, quando a gente já se distancia, não tem tanta necessidade assim, né? O alívio de Jesus pode dar o que vem da compreensão, pode se dar ao que vem da compreensão, da aceitação, do esforço e da prática das leis de Deus. E também saber que a morte só existe para o corpo físico, que a vida é eterna, que o ser espiritual que somos todos continua vivendo e aprendendo. As dores, os sofrimentos, todas as vicissitudes da vida na Terra encontram, pois, o alívio no conhecimento e aceitação das leis trazidas pelo Mestre Jesus. Amor e caridade jamais em tempo algum podem ser um fardo pesado. E assim, só para ilustrar, acharia interessante falar para vocês a respeito de um fato que aconteceu, tá, com o Chico Xavier. Ele gostava muito de animais e tinha até um cachorrinho de estimação. E esse cachorrinho um dia ficou doente, né? Então ele chegava do trabalho e tinha prazer em brincar, em alimentar o animal. Tal. E uma pessoa, não sei porquê, né? Um vizinho lá uma vizinha achou que ele estava tendo muito trabalho com aquele cachorro. Resolveu dar um fim no cachorro dele, né? E ele ficou assim tão triste, tão magoado com aquilo, por que fazer isso com o animal, né? Que aquilo começou a causar um ressentimento muito grande. Aí, numa das conversas com Emmanuel, ele diz assim, olha, você precisa aliviar seu coração, porque esse peso está dificultando aí no seu chakra cardíaco e está atrapalhando as atividades mediúnicas. Aí o Chico pergunta, mas como é que eu faço isso? Como é que eu alivio? Ele falou, olha, é o seguinte, você vai ter que saber, descobrir o que essa pessoa gostaria. Você sabe quem é a pessoa que fez isso com o seu animal? Ele falou, sei. Então tá. Então você vai descobrir qual o presente que essa pessoa mais gostaria de ganhar. Aí o Chico fala assim, não, peraí, a pessoa, né, deu fim no meu animal que eu mais gostava e agora ainda vou ter que dar um presente para ela? Aí ele falou assim, isso não é o meu ensinamento, é o ensinamento de Jesus, tá? Aí ele falou, bom, tá bom, né? Aí ele vai lá e começa a perguntar tal, e descobre que realmente essa pessoa queria uma máquina de costura. E uma máquina de costura daquela que tinha diversos recursos, muito moderna. E ele fala, bom, então se o presente é esse, vou atrás disso, né? Então, até quem conta essa história é o Haroldo Dutra, e ele diz assim, que o Chico se endividou por 4 encarnações, porque a máquina era tão cara e o salário dele não chegava a tanto. E a pessoa, quando ele chegou lá com a máquina, né, e entregou o presente para a pessoa, assim, uma luz se irradiou, né, dessa pessoa e foi direto ao seu chakra cardíaco, ou seja, limpou, eliminou tudo aquilo que, né, toda aquela mágoa, todo aquele ressentimento. Aí a pessoa que prejudicou, né, a outra, ela vai, claro, né,
ter que responder lá com a divindade, né? Com a lei divina. Mas não tem necessariamente que você não é um juiz, né? Para você condenar ou absolver alguém, tá? Então, nesse sentido, quer dizer assim, todo aquele benefício foi um benefício, ao dar, foi um benefício que ele recebeu também, né? Então, olha, para finalizar, esse jugo torna a vida bonita e estimulante, exaltando o valor do bem em tudo e em todos, levando os homens a transcenderem tudo que é material, grosseiro ou ilusório. Eu gostaria de trazer aqui também uma passagem que seriam as instruções dos Espíritos e o Espírito da Verdade, em Paris, 1861. Ele diz assim, olha, venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, os cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de vosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os mais bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Muito obrigada.